Sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter você aqui conosco para, mais uma vez, juntos podemos compartilhar o conhecimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar rapidamente a respeito de um grande filósofo e teólogo. A imagem que vocês estão vendo aí no seu visor, no notebook, no telefone ou no smartphone, trata-se de uma das obras de peso de teologia sistemática do escritor e filósofo teólogo protestante René Godet. Então hoje nós vamos abordar esse grande escritor e assim poder crescer mais uma vez e permanecer no conhecimento, tá bom? Então desde já se inscreva no canal, compartilha, dê seu like, algum comentário sobre esse autor ou sobre essa obra que vocês estão vendo ou que vão conhecer. Então, muito bem. Vamos começar falando sobre a vida intelectual de Wayne Grudem, ok? Então, a gente pode começar assim. Bem, Grudem, ele é considerado um teólogo protestante reformado. Ele é autor respeitado de diversas obras, conhecido por suas contribuições significativas, especialmente à teologia sistemática e a ética cristã. Quero aproveitar o momento e dizer a vocês que nós temos aqui no canal um curso de pós-graduação em teologia sistemática. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso e outros cursos, né, entre em contato pelo telefone, tá bom? Continuando, ele nasceu no ano de 1948. Nesse momento, Gruden vai posteriormente obter o grau de bacharelado em artes pela Universidade de Harvard, seguindo o Master of Divinity pelo Westminster Theological Seminary e um PhD em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge. Então você vê que é realmente um homem de peso, né? Então, Gruden tem servido como professor em várias instituições teológicas, incluindo o Trinity Evangelical, Divinity School e Phoenix Seminary. Ele é um dos principais defensores do complementarismo, uma visão teológica sobre os papéis de gênero dentro do cristianismo, né? De gênero no sentido de não ideológico, né? Mas acaba aqui uma pequena correção sobre essa questão, porque a questão, quando nós falamos aqui de gênero, desse papel de gênero, estamos falando sobre a questão do sexo e não sobre opções sexuais, tá? Sexo no sentido biológico e não no sentido social, que é onde o gênero e a ideologia de gênero se apoiam, ok? Então, evitemos essa palavra gênero e assim temos a palavra sexo no sentido biológico, tá bom? Bem, ele vai publicar várias obras, tá? Eu escolhi uma delas e vocês estão vendo aqui, a teoria sistemática ao alcance de todos, tá? Inclusive uma imagem aqui do nosso canal, tá bom? E nós maravilhosa que é realmente o estudo ao alcance de todos, né? É o estudo EAD, é o estudo à distância, enfim. Então essas obras que escreveu, eu apenas escolhi uma que vocês estão vendo aí, mas existem outras. Por exemplo, a mais atual, né? Ela está um preço, aqui pelo menos em Pernambuco, um preço muito alto. Em breve eu irei decorrer, que esse é o ano que vem, né? É a teologia sistemática atual e exaustiva, né? Muito pesada, né? Muito interessante. E ela vai apresentar nessa obra o seguinte: esta é uma das suas obras uma obra influente, onde Gruden fornece uma visão abrangente, né, completa, das principais doutrinas cristãs, abordando tópicos extraordinariamente sobre a natureza de Deus, a da Trindade, a criação, a providência, a redenção, a igreja e escatologia, os últimos tempos, tá bom? Também ele escreveu sobre o Manual de Teologia Sistemática. É uma versão
condensado em sua teologia sistemática, destinada a ser mais acessível para estudo pessoal e em grupos pequenos. Também escreveu sobre Negócios para a Glória de Deus, a Bíblia e o Mundo dos Negócios. Não conhecia essa obra até então, só vi alguns comentários, mas escreveu isso também. Então, nessa obra, Gruden vai argumentar que as atividades comerciais, o capitalismo, pode glorificar a Deus e discute como os princípios bíblicos podem ser aplicados no mundo dos negócios. Quero recomendar aqui a vocês o meu vídeo que está aqui no canal, na playlist, né? Conhecendo os filósofos, falando sobre. Até me esqueci o autor, deixa eu ver se eu já acho que era aqui. O sociólogo, né? Max Weber. Então, sobre essa última missão aqui, Negócios para a Glória de Deus, a Bíblia e o Mundo dos Negócios, eu recomendo que vocês assistam depois o meu vídeo sobre Max Weber, tá? Quem foi Max Weber? Então, isso vai ampliar mais o seu conhecimento. Também escreveu Política segundo a Bíblia. Eu não tive oportunidade ainda de ler essa obra, mas é interessante. Então, Gruden, nessa obra, ele vai explorar a intersecção entre política e fé cristã, oferecendo uma perspectiva bíblica sobre diversas questões políticas e contemporâneas. Então, é um livro mais complexo, mais abrangente também, mais importante, de uma forma geral. Bem, Gruden, como filósofo e como teólogo, possui uma defesa ou a apresentação de certas teorias que estão predominantemente nos seus livros. Por exemplo, complementarismo, teologia sistemática, interpretação bíblica literal e inerência das escrituras, teologia carismática moderada, engajamento cristão na política, integridade no negócio. Essas são as principais teorias, as principais ideias que estão ao redor e inseridas nos livros que ele escreve. Sobre complementarismo, nós podemos afirmar o seguinte, que Gruden é um defensor do complementarismo, que sustenta que homens e mulheres têm papéis diferentes. Escutem, homens e mulheres têm papéis diferentes, mas complementares, tanto na igreja quanto no lar. Isso também na vida social. Ele argumenta que essa visão é biblicamente fundamentada e se opõe ao igualitarismo defendido pela esquerda, né, que propõe a igualdade de papéis. Isso é uma aberração teórica, uma aberração das piores, tá bom? Então, Gruden, ele ao mesmo tempo, ele levanta a defesa da fé e mostra a corrupção de que as pessoas que se associam ao lado mais comunista, né? Sobre teologia sistemática. Sua obra Teologia Sistemática, de uma forma geral, é um recurso abrangente que visa organizar as principais doutrinas cristãs de maneira sistemática. Então, Gruden enfatiza rapidamente a autoridade da Bíblia, a importância da clareza doutrinária e a aplicabilidade em prática das verdades teológicas. Também temos como teoria dele o seguinte: interpretação bíblica literal e inerrante da Escritura. Então, Gruden defende a interpretação literal das Escrituras e a crença na inerrância bíblica, afirmando que a Bíblia é completamente verdadeira e sem erro em tudo que afirma. Ou seja, Gruden, como protestante reformado, ele está dizendo, por meio dos seus escritos, que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Isso é fenomenal. Também nós temos teologia carismática moderada. Embora Gruden seja reformado em sua teologia, ele adota uma posição carismática, né, moderada, acreditando na continuidade dos dons espirituais como profecia, cura na igreja moderna. Ou seja, existe no meio reformado, pós-reforma também, pessoas que são estudiosos também, mas que dizem que a manifestação do Espírito Santo não continua, né? Mas existem outras pessoas que, do mesmo modo, afirmam que continua assim a manifestação do Espírito, né? Dos dons espirituais. Então, fica aí essa dica. Engajamento cristão na política. Muito polêmico esse assunto,
Mas Gruden ele trabalha de uma forma muito especial, muito simples, muito objetivo, tá? Então, esse engajamento, né? Do cristão na política. No seu livro Política Segundo a Bíblia, Gruden defende que os cristãos devem ser ativos politicamente e que a Bíblia oferece princípios claros para orientar políticas públicas. Ele discute temas como casamento, aborto e economia a partir da perspectiva bíblica. Faço uma ressalva aqui, o seguinte, que diante dos últimos tempos, e diante do que acontece no Brasil, ao estudar essa obra, Política Segundo a Bíblia, tá, nós devemos ter o cuidado de aprender corretamente as ideias dele, mas ao mesmo tempo entender que nós não somos, não vamos comprar briga de ninguém. Queremos uma sociedade justa para todos, né? Mas a gente não vai perder a nossa vida com brigas e discórdias no meio político, pois de uma forma geral as pessoas não entendem política, não entendem teologia e acabam criando brigas desnecessárias, enquanto não visam argumentar, fazer um debate coerente, sadio, honesto, para se buscar a verdade e transformar a sociedade por meio dessa verdade. Então, não venhamos comprar brigas de terceiros, mas venhamos, de fato, mostrar as verdades das escrituras para a política. Tá? Então, nós não precisamos de partidos, precisamos sim do cristianismo para influenciar os partidos de direita que, uma vez, eles estão aí tentando reerguer a nação. Tá bom? Nós também temos Integridade no Negócio, um livro que eu falei não conhecia, né? Nessa obra, Gruden começa a argumentar que as principais atividades comerciais, quando conduzidas com integridade ética, podem glorificar Deus. Né? Então ele aborda esses temas justamente com propriedade, produtividade, emprego, lucro e concorrência. Vamos, por fim, resumir rapidamente, trazer a vocês um resumo das principais teorias ou ideias que Gruden defende. Complementarismo, isto é, papéis distintos e complementares para homens e mulheres. Segundo, inerrância bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, então ela não tem erros, mas sim afirmações de verdades absolutas. Teologia carismática e moderada. Ele acredita na continuidade dos dons espirituais no seio da igreja. Também ele ensina o seguinte: engajamento político. Então, o cristão deve influenciar a política com base em princípios bíblicos. Por fim, integridade no negócio. Práticas comerciais, éticas para glorificar Deus. Então, William Gruden é fantástico. É um teólogo, é um filósofo muito influente, cujas obras têm impactado profundamente a teologia evangélica contemporânea. Sua ênfase na clareza doutrinária, autoridade bíblica e aplicabilidade prática de princípios teológicos continua a guiar e desafiar cristãos ao redor do mundo. Pessoal, eu gostaria que, após essa vasta resumo sobre teologia sistemática, os escritos de Gruden, eu quero trabalhar aqui mais um pouquinho a respeito dessa obra que vocês estão vendo aí. Tá? E convidar vocês a fazer o curso, que é a pós-graduação em teologia sistemática, conosco, tá bom? Então, um resumo geral da teologia sistemática ao alcance de tudo, de William Gruden. Uma visão geral. Então, a teologia sistemática ao alcance de todos é uma versão simplificada e acessível do trabalho teológico mais extensivo de Gruden, que é a sua obra Teologia Sistemática. Esta obra destina-se a fornecer uma introdução rápida e concisa às principais doutrinas cristãs para leitores que desejam compreender melhor sua fé, mas que podem não ter formação teológica avançada. Ou seja, essa obra que vocês estão vendo aqui, né, especificamente, ela trabalha conceitos muito extensos, numa linguagem muito rápida, simples e
permite a gente entender. Temos também a estrutura e o conteúdo dos seus trabalhos. É o seguinte, então a obra que nós estamos falando aqui, que é Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, essa que vocês estão vendo no visor, essa obra está organizada em capítulos curtos didáticos, cada um dedicado a uma doutrina fundamental, essencial do cristianismo. Então Gruden utiliza uma linguagem óbvia e exemplos práticos para explicar conceitos teológicos complexos, tornando-os acessíveis ao público mais leigo, mais simples. Aqui estão alguns dos principais doutrinas que nós podemos citar a vocês: Bíblia, Deus, criação, a humanidade, Jesus Cristo, a salvação, o Espírito Santo, a Igreja e os últimos dias. Sobre a Bíblia, diz o seguinte: a natureza, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Sobre Deus, ele vai trabalhar atributos de Deus, a Trindade e a soberania divina. Criação, a doutrina da criação, a relação entre ciência e fé e a providência de Deus. A humanidade, a natureza humana, o pecado original e a imagem de Deus no ser humano. Jesus Cristo, ele fala sobre a encarnação, a divindade, a humanidade de Cristo e a obra redentora na cruz. Salvação, justificação, regeneração, adoração e santificação. Sobre o tópico, o capítulo sobre o Espírito Santo, ele fala o seguinte: a obra do Espírito Santo na vida dos crentes da igreja. Agora ele fala sobre igreja. Ele fala sobre a natureza da igreja, seus propósitos e ordenanças, batismo e ceia. Sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ele fala sobre a segunda vinda, a ressurreição e o julgamento final. As suas obras e seus escritos, eles possuem um propósito e uma metodologia. Todo o trabalho de Gruden. Bem, então Gruden geralmente quando escreve, ele visa alcançar 3 pontos principais em suas obras: educação teológica básica, clareza e acessibilidade e aplicabilidade prática. Então Gruden com essa obra, ele permite a gente estudar, a gente expandir o conhecimento da teologia sistemática para mais detalhes, né? Onde vocês, ou onde qualquer pessoa pode entender. Então, educação teológica, ele diz o seguinte, que fornece uma base sólida para os cristãos que desejam entender melhor as crenças fundamentais de sua fé. Clareza e acessibilidade. Usar uma linguagem simples e óbvia, evitando jargões teológicos para tornar a teologia acessível a todos. A aplicabilidade. Demonstrar como as doutrinas teológicas se aplicam à vida diária dos seus crentes, incentivando a prática da fé de maneira informada e consciente. Então, na obra de Gruden, existem características interessantes. Por exemplo, a simplificação de conceitos complexos. Então, Gruden, esse autor e filósofo, consegue condensar informações complexas em resumo fácil de entender, sem comprometer a profundidade teológica. Isso é muito raro de acontecer, mas isso existe, tá bom? Enfoque didático. Cada capítulo inclui perguntas de revisão, reflexões, práticas para ajudar os diretores a internalizar e aplicar o conceito adquirido. Perspectiva ortodoxa e evangélica. Então, a obra reflete a visão teológica evangélica complementarista de Gruden, mantendo um compromisso com a inerrância bíblica e teologia reformada. Então, Gruden, de fato, é um homem que escreveu bastante, que tem muitas ideias. Nós podemos, assim, após tudo isso, fazer uma seguinte conclusão. Então, a teologia sistemática, sobre o que nós estamos comentando, ao alcance de todos, é um recurso imprescindível para o cristão de todas as idades e níveis de conhecimento, que buscam uma compreensão fundamental das principais doutrinas da Escritura. Então, com sua abordagem óbvia e prática, o Gruden oferece uma ferramenta educativa acessível, permitindo que mais pessoas aprofundem seu conhecimento, seu entendimento cognitivo a respeito da teologia, né? E fortaleçam e venham praticar a fé cristã. Então, esse é o nosso breve comentário a respeito do escritor e teólogo e filósofo Wayne Gruden. Tá? Recomendo a vocês que adquiram essa obra de teologia sistemática. Tá? Nós temos aqui nossa biblioteca. E se você fizer o curso de teologia sistemática conosco, tá? Você vai receber um livro gratuito
novo, que é o livro básico do nosso curso de teologia sistemática. Então, esse aqui é um vídeo complementar. Espero vocês no grupo, tá? E continuando aí, estudando cada vez mais. Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Então tá aí, por fim, teologia sistemática, ao alcance de todos.